estimação por intervalo, teste de hipótese, e a parte de inferência, tá? Então, o nosso tema de hoje vai ser, no caso, o teste de hipótese, vai ser estimação pontual, estimação por intervalo, estimação tanto da média como da proporção. É um assunto, esse material, eu já disponibilizei no CIGA. Lá no CIGA você vai encontrar assim mesmo o teste de hipótese, é essa apostila, tá? Uma apostila construída por mim e pelo professor Fabrício, tá bom? Esse material está lá. Bem, então vamos começar, tá? Nossa conversa. Eu vou abrir aqui o nosso material e vou apresentando para vocês. Desse material, dessa apostila aí, que a gente vai trabalhar, vocês vão começar na página 19, tá legal? Na página 19, deixa eu botar esse compartilhamento. Aqui a gente vai falar um pouco sobre estimação. Vou ver se dá para ampliar um pouquinho mais. Não deu. Então vamos lá, vamos falar sobre estimação, né? Os parâmetros em geral, tá? São desconhecidos. A inferência estatística consiste em, através de uma amostra, estimar os valores dos parâmetros populacionais, ou também testar se alguma hipótese são válidas sobre determinados parâmetros. O que está falando? Está falando o seguinte: primeiro, o que é parâmetro? Só para a gente lembrar, né? Essa foi a nossa primeira aula. Nós temos aí as medidas feitas a partir da amostra e as medidas feitas a partir da população. Espera que eu vou dar uma permissão para alguém entrar aqui. As medidas feitas a partir da população, gente, elas são chamadas de parâmetros, tá? São as medidas feitas a partir da população. São os parâmetros. As medidas feitas a partir da amostra são estatísticas. Então, nós vamos trabalhar com a seguinte ideia. Na maioria das situações de pesquisa, em quase todas elas, você trabalha com amostra. Então, geralmente, as informações da população, que são parâmetros, são desconhecidos. Como assim, professor? Por exemplo, eu quero calcular a média populacional. Aí eu pego uma determinada amostra e daí eu consigo encontrar essa média amostral, mas eu não tenho da populacional, que é o parâmetro. A média amostral é uma estatística e a média populacional é um parâmetro, né? A inferência estatística consiste em, através de uma amostra, estimar valores dos parâmetros populacionais, ou também testar se algumas hipóteses são válidas sobre determinados parâmetros, tá? Existem dois tipos de estimação de um parâmetro populacional: a estimação pontual e a estimação por intervalo. Esses são os dois tipos de estimação. Por exemplo, a gente vai conversar um pouco aqui sobre estimação. Deixa eu tirar essa apresentação. Eu vou conversar aqui com vocês, e aí eu vou fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu sortear, que aqui está no meio aqui. Vamos ver aqui. A Kelly. Kelly, é o seguinte: eu não sei a tua idade. Você não precisa me dizer, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte: a idade da Kelly é 23 anos, tá? Eu estou estimando a tua idade, Kelly. Não precisa dizer qual é a tua idade, tá? Você não precisa dizer, eu estou estimando, ok? Tá? Tu és a Carla. A Kelly é a Carla. Tá bom. Aí fica mais difícil de estimar. Agora vamos lá, Carla. Vamos lá com a Carla. Então, eu estimo que a idade da Carla é 23 anos. Não precisa dizer a tua idade, tá, Carla? Tá? Eu estimo que a tua idade é 23 anos. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Vamos ver aqui o Vinícius, tá? Eu estimo que a idade do Vinícius deixa eu ver aqui, 21. Não precisa dizer não, Vinícius. Não precisa dizer não, tá bom? Eu vou escolher outra pessoa. Eu estimo que a idade do Fernando. O Fernando é 19 anos. Agora não precisa falar a idade, tá bom? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou fazendo uma estimação pontual. Eu posso fazer uma estimação pontual da idade
e posso fazer uma estimação pontual da proporção. Tá legal? Eu posso dizer assim mesmo, olha, eu estimo que 50% dos alunos aqui trabalham, tá bom? Tem uma estimação pontual. Mas eu vou fazer uma estimação da média aqui, tá? De idade, 19 anos, a estimativa da idade de vocês. Ok, vejam só, eu posso fazer agora uma estimativa por intervalo, tá legal? Então, eu vou estimar aqui por intervalo. Eu estimo que a idade da Carla, aqui, a idade da Carla está entre. Deixa eu voltar aqui, que o rapaz me colocou a mensagem aqui. É que a idade da Carla está entre 20 e 26 anos. Ok? E eu estimo que a idade do Fernando está entre 16 e 23 anos. Ok? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte. Eu estou fazendo agora uma estimação por intervalo. Eu estou estimando a idade dela por intervalo. Eu estimo que a idade dela, da Carla, tá? Ela está... Cadê da Carla? Eu fiz aqui, ó. Está entre 20 e 26 anos. Eu estimo que a idade do Fernando está entre 16 e 23 anos. Seguinte, só me disse sim ou se não, tá? Carla, quando eu falei que tu tens 23 anos, eu acertei? Sim ou não? Não precisa dizer a tua idade. Só responde sim ou não. Não. Tá. Fernando, quando eu falei que você tinha 19 anos, eu acertei sim ou não? Só responde se sim ou se não, Fernando. Deixa eu ver se ele respondeu. Fernando, só me responde se está certo a idade aí, tá? Enquanto Fernando responde, eu vou perguntar o seguinte. Carla, quando eu falei que você tem entre 20 e 26 anos, eu acertei? Sim ou não, Carla? Quando eu falei que tu tem entre 20 e 26 anos, eu acertei? Também não, né? Ok. E o Fernando? Cadê o Fernando? Quando eu falei, Fernando, que tu tem entre 16 e 23 anos, eu acertei? Bem, o Fernando não responde, então eu escolhi outra pessoa aqui. Letícia. Letícia, eu estimo, tá? Eu estimo que você tem entre 18 e 26 anos. Letícia, quando eu estimo que você tem 18 e 26 anos, a tua idade está nesse intervalo? Sim ou não? Está, tá certo? Sim, né? Ok, então vejam só. Quando eu estimo, eu não diz a tua idade, tá, Letícia? Agora eu vou dizer o seguinte, Letícia, eu estimo que você tem 19 anos. Tá. Eu acertei ou errei? Sim ou não? Acertei? Não. Pois é. Então, é mais fácil acertar quando eu faço a estimativa por intervalo. Entendeu? Então, olha só, estimação. O que é estimação? É você estimar um valor pontual ou por intervalo. Essa estimação ela pode ser da média e pode ser da proporção. Da média pontual e da proporção por intervalo. Tá bom? Aí, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Obrigado, tá, Letícia? Obrigado aí, Carla, pela participação de vocês. Agora, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês do material em PDF. É o seguinte, que estatisticamente, o melhor parâmetro para você estimar a média é a somatória de x sobre n, é a própria média. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem uma amostra
e você tira a média dessa amostra, a média dessa amostra é o melhor estimador para a média populacional. Tá? Para a variância da amostra dividida por n-1 é o melhor estimador para a variância populacional. E da proporção, se você tem uma amostra qualquer, a proporção amostral é o melhor estimador para a proporção populacional. Por exemplo, na eleição, tá? Na eleição, eu não preciso perguntar para todas as pessoas se todas aquelas pessoas elas votam no candidato A ou B. Eu pego uma amostra. E a partir dessa amostra, eu consigo definir. A partir dessa amostra, eu consigo definir, né, a proporção da população. Então, vejam, não esqueçam, tá, que a proporção da amostra é o melhor estimador para a proporção populacional, que a média da amostra é o melhor estimador para a média populacional. Vamos conversar de novo. É o seguinte, tá? Gente, o curso de vocês é o curso, né, que envolve, né, aí, informação, computação, certo? Vamos supor que no TCC de vocês queiram fazer o seguinte trabalho, aqui, vamos conversar aqui. Vamos supor que vocês façam o seguinte trabalho. Ah, professor, o meu TCC vai ser sobre o uso das tecnologias na maioridade. Olha só esse tema, estou dando uma dica para vocês, olha. O uso das tecnologias na maior idade. Em Capitão Poço. Olha, já deu uma ideia de TCC, tá? Então, o que vocês vão fazer? O seguinte, a tua hipótese é de que as pessoas que já têm uma determinada idade, elas têm dificuldade no uso da tecnologia. Não estou falando no acesso, estou falando no uso, tá bom? Aí imagina, gente, quantas pessoas idosas devem ter em Capitão Poço? Né? Deve ter, assim, mais de 5.000 pessoas idosas em Capitão Poço. Tá? Aí eu pergunto para vocês, se vocês resolverem fazer um questionário, vocês vão conseguir aplicar esse questionário nas 5.000 pessoas? Não, não é? Não vão conseguir. Certo? Aí a primeira pergunta, qual a sua idade? Certo? Tu vai ter a idade média. Então, como tu não vais conseguir trabalhar com a população toda, tu vai trabalhar com uma amostra dessas pessoas. Ok? Aí você pega uma amostra, aí você aplica o questionário nessa amostra, pergunta a média. Essa média amostral, ela vai ser uma boa estimativa para a média populacional. Por exemplo, gente, coloquem para mim aqui, por exemplo, assim, vamos supor que eu entreviste 100 idosos. 100 idosos. Coloca para mim uma estimativa aqui, vamos fazer um chute aqui, coloca uma estimativa da proporção de idosos que vocês acham que tem dificuldade, tá, no uso das tecnologias. Eu vou citar uma delas. O celular. O celular. A gente vai escolher o celular, tá bom? Vamos escolher só o celular. Aí, no celular você tem ali o WhatsApp, você tem um monte de coisa, não é isso? Então, de cada 100 adultos, qual a proporção? 80%, 50%, 30% tem dificuldade? Coloquem para mim aí. Dê a sugestão de vocês. Pode colocar no chat. Por exemplo, eu vou chutar aqui, acho que uns 60% tem dificuldade. Deixa eu ver aqui quem pode colocar. Por exemplo, e para você, Elvis, quantos por cento? E para você, Fernando? Para você, Francisco? Para você, Júnior? Para você, Kelly? Para você, Letícia? Para você, Matheus? Tássia? Agora, Lene? Vinícius? Aí vem, o Elvis colocou 75%, não é? Tá? 75%, Francisco 90%, o Júnior acho que 65%, né? A gente não sabe, né? Aí a Kelly coloca 70%, ok? Gente, se dá um bom TCC, sabia? 70%, tá. Aí o seguinte, aí o Francisco acho que 90%, né? Bem, é o seguinte, aí você vai para cá, isso é uma proporção.
como nós não temos condições de perguntar para todos os idosos, a gente pode escolher uma amostra. Vamos supor que dê 80%. 80%. Então, né, a proporção de pessoas idosas que têm dificuldade no uso das tecnologias, tá? Aí colocar aqui celular, tá? É de 80%. Vamos supor que seja 80%. Isso é a proporção amostral. Então, isso é uma estimativa. Aí, a estatística diz o seguinte, que essa proporção é um bom estimador para a população. Ou seja, quando tu fores apresentar o teu TCC, se as pessoas perguntarem a si mesmo, olha, Letícia, olha, Kelly, olha, Júnior, qual a proporção de pessoas aqui em Capitão Poço tem dificuldade no uso das tecnologias? Tu vai dizer, poxa, eu fiz a pesquisa de 80%. 80%. Entendeu? Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, o autor quer dizer, que a proporção que você utiliza na amostra, a proporção que você calcula na amostra é um bom estimador para a população toda. Ok? Por exemplo, a idade, você pode perguntar a renda. Qual a renda média dos idosos em Capitão Poço, né? Aí você não tem condição de perguntar para todos os idosos, tá bom? Aí você faz o quê? Uma pesquisa com uma amostra, você tem a renda média. Essa renda média é um bom estimador para a renda de toda a população de Capitão Poço. Então, gente, é isso que ele quer falar aqui, tá? Quando ele fala sobre estimador pontual e quando ele fala sobre estimador por intervalo. Ele diz assim, ó, ele diz assim mesmo, para a média aritmética, a média amostral é um bom estimador para a média aritmética. Aí essa formulinha aqui, olha, x barra, que é da variância amostral, né? Ela é um bom estimador para a variância populacional. A proporção da amostra é um bom estimador para a proporção populacional. Muito interessante isso daí, muito interessante. Então, isso aqui nós chamamos de estimação pontual, tá? Bem, aí aqui na frente, temos a estimação intervalar, que é aquela que eu falei para vocês, tá bom? Que é a estimação intervalar. Para entrar nesse tema da estimação intervalar, eu vou precisar falar para vocês sobre dois temas. Um é sobre erro e outro é sobre confiança, tá? Antes de entrar nessa parte da estimação intervalar, eu vou falar sobre erro e confiança. Mas até aqui, olha, até agora, tá? Alguma pergunta sobre estimação? Querem me fazer alguma pergunta sobre estimação? Sim ou não? Bem, olha só. Ainda não, né, Júnior? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma estimação por intervalo, tanto da média quanto da proporção, tá? Mas para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o meu quadro do Paint, que é o quadrinho de desenho. Eu vou montar no quadro de desenho uma situação, eu vou mostrar para vocês o que é erro, quanto é para cima e quanto é para baixo, e qual a formulinha que eu posso construir esse erro, tá bom? Primeiro vamos falar sobre, deixa eu cancelar isso aqui, deixa eu falar sobre confiança, tá legal? É o seguinte, a nossa pesquisa, você tem uma população, aí você vai calcular uma amostra. Para você calcular essa amostra, você define o erro e a confiança. O que é o erro? O erro é o seguinte, olha só, eu vou voltar bem aqui, olha, eu vou falar sobre o erro. Bem aqui na frente, teve um que falou a idade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, né? Por exemplo, Vinícius. Eu falei, Vinícius, eu estimo que tu tem 23 anos. Vinícius disse, professor, eu tenho 18, 19, 20, 21, 22, 23. O meu erro foi de 5. Entenderam o que é o erro? O erro é a distância, a diferença entre o valor real e o valor que eu estimei, tá? Então, essa distância é o meu erro. Gente, quando eu faço uma estimação pontual, é muito fácil eu errar. A probabilidade de eu errar é muito grande.
Tá? Agora, quando eu faço uma estimação por intervalo, a probabilidade de eu errar é menor. Agora, a probabilidade de eu acertar ou de eu errar está associada com a confiança. Por exemplo, então eu já falei que é erro, né? Vocês entenderam que é erro? Então, o erro é a diferença entre o valor estimado e o valor, tá, real. Por exemplo, eu posso olhar aqui assim, Letícia, tu tens 19 anos. Ela disse, não, eu tenho 18, então o erro foi de 1. Pode ser aqui assim mesmo, Francisco, tu tens 22 anos. O Francisco, não, professor, eu tenho 20, meu erro foi de 2. Posso dizer assim, Carla Santos dos Santos, tá? Letícia tem 18. Eu falei quantos, Letícia, do teu? Falei quantos teu? Eu estimei quanto teu? 18, foi? Eu estimei quanto teu? É mais a pontual, quase que eu acertava, não é isso? Quase acerto. Então é o seguinte, eu quero que vocês entendam que a diferença, a distância entre o que eu estimei e o que realmente é o erro. Então eu falei sobre o erro. O erro é igual o valor estimado e o valor real. Beleza, esse é o erro. Agora eu vou falar sobre confiança, tá bom? Eu vou falar agora sobre confiança, tá? Confiança é o seguinte. Sabe aquele teste de gravidez? O teste de gravidez, ele tem 99% de confiança. O que significa dizer isso? Significa dizer que se a mulher estiver grávida e ela realizar o teste 100 vezes, mesmo ela estando grávida, uma vez vai dizer que ela não está. Então, a confiança é de 99%. Dos 99 testes, um vai dar erro. Por exemplo, confiança, o teste, vamos supor que o teste de câncer de mama seja de 97% de confiança. Significa dizer que se a mulher estiver com câncer de mama e ela fizer o teste 100 vezes, 3 vezes vai dizer que ela não está com câncer de mama. Outro exemplo, por exemplo, o teste do HIV, que é 98% de confiança. Se o jovem realizar o teste do HIV 100 vezes, 2 vezes vai dizer que ele não está, mesmo ele estando com HIV. Isso chama-se confiança. Então, o que a gente vai ver agora é o seguinte, eu vou criar um intervalo para vocês. Esse intervalo vai envolver erro e confiança. Vamos lá, eu vou criar aqui o meu paintzinho. Eita, até com matrizes aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o nosso desenho, para a gente começar sobre isso. Bem, antes de ir para o desenho, eu vou perguntar para vocês. E aí? Vocês estão entendendo a definição de erro e confiança? Sim ou não? Alguma pergunta? Sim, legal, legal. Já tinha conversado sobre isso em outra situação, em outros estudos, em outros cursos? Tinham curiosidade sobre isso? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês o Paint. Deixa eu compartilhar. Olha essa situação, gente. Eu vou criar aqui uma situação, tá bom? Deixa eu tirar esse cálculo de matriz aqui. Tá? Vou abrir o novo aqui, o novo. Se aparecer alguém para entrar na sala, me avisem que eu estou aqui sem ver ninguém. Olha só, gente. Então, deixa eu pegar uma de vocês aqui, deixa eu ver. Que falou a idade aqui, a última que falou a idade. Tá? A Letícia. A Letícia, tá bom? Então é o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Então, a idade, olha só, a média, nós vamos ter aqui a média, tá? Valor de média. Vou colocar de menorzinho aqui, valor de média. Tá bom? A média, vamos supor que seja, cadê? 18 anos. 18 anos, tá? A média.
18 anos. Aí eu tenho o valor que eu chamo de valor máximo. Máximo. Deixa eu colocar aqui o máximo. E aqui eu tenho o valor que eu chamo de mínimo. Mínimo, tá? Então, vamos supor que o meu máximo, meu mínimo, seja aqui 16 anos, e meu máximo seja igual a 20 anos. Então, gente, o que é isso que eu estou fazendo? Eu estou construindo aqui o que nós chamamos de intervalo de confiança. Esse aqui é o intervalo de confiança. Deixa eu colocar aqui um azulzinho legal. Que é o intervalo de confiança, tá? Esse meu intervalo de confiança, cadê o intervalo de confiança? Ele tem, tá? O valor seguinte, ele está entre 16 e 20 anos. Esse é o meu intervalo de confiança. É um intervalo que está entre 16 e 20 anos, ó. Esse é meu IC. Então, dizer assim mesmo, olha, gente, um intervalo de confiança de 16 e 20 anos, tá? Então, o meu erro aqui, gente, o meu erro, cadê o erro aqui? O meu erro, tá? É de quanto? Meu erro, cadê? Outro melhor. Meu erro é igual a 2 para cima e 2 para baixo. Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui, tá? 2 para cima, não é isso? E 2 para baixo aqui, ó. Essa distância aqui é igual a 2. Certo? Então, eu posso dizer que o meu intervalo de confiança, olha só, gente, esse intervalo de confiança aqui, ele é quem? Ele é igual ao seguinte, esse intervalo de confiança é igual a média, ó, é igual a média menos o erro, não é? E a média mais o erro. E isso é meu intervalo de confiança. Então, meu intervalo de confiança nada mais é que a média menos o erro e a média mais o erro. Ok? Então, voltando para cá. Olha só, o que eu quero dizer para vocês que quando eu vou construir um intervalo de confiança, eu tenho o valor central, que é a média, e eu posso ter mais para cima e mais para baixo. Por exemplo, quando é época de eleição, que o William Bonner fala assim mesmo, olha, a proporção de votos para o candidato A é de 30%, 2 para cima e 2 para baixo, é isso aí. Ele não vai falar assim mesmo, ele não vai dizer assim mesmo, olha, gente, ele não vai dizer assim mesmo, olha, gente, é o seguinte, né, a proporção de votos para aquele candidato é entre 28 e 32. Não, ele vai falar 30%, 2 para cima e 2 para baixo, esse que é o erro, tá bom? E daí é isso que está escrito aqui, por exemplo, quando eu digo assim mesmo, olha, Kelly, tu tens entre 16 e 20 anos, é a mesma coisa que eu falo, olha, tu tem entre 18 mais 2 ou 18 menos 2. Tá legal? Só que para a gente encontrar esse intervalo da média, a gente vai precisar desse erro. Aí que está toda a história. Esse erro, olha, por exemplo, você vai, coleta a amostra, pega os dados e encontra a média. Aí define o teu erro para cima e para baixo. Agora, quem é, a grande pergunta é o seguinte, quem é esse erro aqui, olha, quem é esse erro? Tá bom? Aí eu vou colocar bem aqui, gente, esse erro ele é igual, tá? Aí vem aqui o N, tá bom? Vamos ver aqui a formulinha que tem no caso, para o caso do Z, né? Vamos ver aqui o nosso intervalo para Z. Fala sobre pequenas amostras, grandes amostras, tá? Ele é o seguinte, olha só como é que é feito esse erro. Ele é Z
sigma raiz de n. Meu Deus, professor, o que é isso? Esse sigma é a variância, desculpa, é o desvio padrão. Olha, esse sigma aqui, esse cara aqui, deixa eu clicar bem aqui, ó. Esse sigma é o desvio padrão, tá? Esse n é o tamanho da amostra, e esse z é o da normal de Gauss, é o de Gauss. Como assim? Por exemplo, se eu tenho 90% de confiança, o z tem um valor. Se eu quero 99% de confiança, o z tem outro valor. Se eu quero 95% de confiança, o z tem outro valor. Então, esse z, ele depende da confiança, tá? Então, olha o que você vai fazer. Você vai para campo, define o tamanho amostral. Esse tamanho amostral que está na raiz de n. Você define a proporção. A proporção. Você define aí, no caso, a confiança. Essa confiança vai definir o valor de z. E você calcula o desvio padrão. Aí você tem condições de fazer o que nós chamamos aqui do intervalo de confiança. Deixa eu anotar aqui, tá? Que eu vou colocar aqui assim mesmo. Estimação, 2 pontos. Intervalo de confiança. Ok, é o nosso tema de agora, tá? Eu vou copiar isso aqui e vou jogar lá para o nosso WhatsApp. Ok? Vou copiar aqui e jogar lá para o nosso WhatsApp. Tá? Bem, dessa mesma forma, eu posso fazer o cálculo desse intervalo para a proporção. Então, vejam só, gente. Eu posso calcular um intervalo de confiança para a média, o intervalo de confiança para a proporção. A média, existem 4 situações que eu vou mostrar para vocês, tá? E da proporção, só tem uma situação mesmo, tá? O da média, nós vamos ter um caso que diz o seguinte, quando o tamanho amostral é grande, nós vamos utilizar uma fórmula, tá? Quando o tamanho amostral é pequeno, nós vamos utilizar outra fórmula, né? Formulinha. Aí eu vou mostrar para vocês, passo a passo, de cada situação dessa. O que eu preciso só que vocês compreendam agora é o seguinte, que o intervalo de confiança tem um valor central, que é a média, e tem um valor para cima e para baixo, que é o erro. E esse erro é calculado através do Z, sigma, raiz de n, se for uma determinada situação. Se for outra situação, no caso, tem outra formulinha para se trabalhar, tá? Então, vamos ver cada situação dessa aqui, tá bom? Que é para a gente localizar. Bem, aí eu vou perguntar para vocês. Vocês entenderam? Entenderam a lógica do cálculo do intervalo de confiança? Sim ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre o intervalo de confiança? Bem, então vamos lá. Eu vou tirar essa apresentação e vou mostrar as 4 situações onde você pode construir esse intervalo de confiança. Tá? Bem, eu vou aqui, na verdade, compartilhar agora o material em PDF, ok? Tá aqui, apostila em PDF. Vejam essa situação aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, aliás, deixa eu mostrar aqui antes, são todas as possíveis situações. Mas, para o intervalo de confiança para a média, nós temos a primeira situação. Olha só. Amostras pequenas, tá? É quando n é menor que 30. População normal e variância conhecida. É uma fórmula. Amostra pequena, população normal desconhecida, é outra fórmula. Amostra grandes, com população normal, é outra fórmula. E população não normal é outra fórmula, tá? Na verdade, tanto população normal, variância conhecida, quanto população normal,
Quanto população não normal, olha, essa primeira situação, essa terceira e essa quarta, a gente utiliza o Z. Nessa segunda, nós vamos utilizar o T de student. Então, vejam só, nós vamos construir um intervalo, o meio vai ser a média. Aí eu tenho uma formulinha que vai usar o Z nas três situações, e eu vou utilizar o T somente quando as amostras forem pequenas, população normal, com a variância desconhecida. Então, vamos começar com a primeira situação, tá? Pequenas amostras com variância... Aqui, olha. O intervalo de confiança vai ser esse cara aqui, ó. Mas o que é isso, professor? É o seguinte, a média, olha só, a média, aqui a média, menos o erro, tá aqui o erro, ó, e a média, mais o erro. Então, se eu souber esse erro aqui, gente, consigo encontrar o intervalo. Olha como é simples, parece ser muito complicado, mas não é, olha só, como é simples. Ó. Um pesquisador está estudando a resistência média de um determinado material. Sumiu meu material aqui? O que houve? Deixa eu voltar para cá. Ok, então olha só. Um pesquisador está estudando a resistência média, né, de um determinado material. Ele sabe que esta variável é normalmente distribuída com desvio padrão 2 unidades, utilizando os valores 4.9, 7.0 até 6.10 unidades obtidas de uma amostra de tamanho 9. Determine o intervalo de confiança para a resistência média. Então, eu vou pedir para vocês, tá? na lista de exercício, na prova, para vocês calcularem esse intervalo de confiança. Tá? Calcular esse intervalo. A confiança aqui de 95%. Então, olha só, gente. Esse é o tamanho amostral. A média desses valores é 6,2. Então, bem aqui onde está a média, aqui onde está a média, aqui, ó, eu coloco 6,2, está aqui, ó, 6,2, ó. Aqui onde está a média, eu coloco 6,2, tá? O N é igual a 9. Aqui ele falou, olha, uma amostra de tamanho 9. Então, bem que raiz de 9, a raiz de N, raiz de 9, raiz de N, raiz de 9. O desvio padrão, que é esse cara aqui, em cima ele deu, olha. Desvio padrão é 2 unidades. Então, aqui eu vou ter o desvio padrão 2, desvio padrão 2. E ele diz que ele quer com 95% de confiança. Com 95% de confiança, eu tenho Z igual a 1,96. Eu coloco 1,96. Pronto, gente. Então, olha, eu tenho a média menos o erro e a média mais o erro. Então, o valor que eu encontrar aqui de erro, aqui, vai ser igual a esse outro valor. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha, 1,96, multiplicar por 2 e dividir por raiz de 9. O valor que eu encontrar vai ser aqui. Aí eu pego 6, a média menos esse erro, e a média mais o erro. Aí eu vou ter o seguinte, 4,9 e 7,5. Aí eu posso dizer assim mesmo. Então, podemos afirmar com 95% de confiança que a resistência média do material está entre 4,9 e 7,5 unidades. Pronto. Então, vejam só, eu encontrei um intervalo de confiança para a média. Então, reorganizando as ideias. Como é que eu vou encontrar o intervalo de confiança para a média? Eu vou no campo, pego uma amostra, aí nesse caso foi 9 amostras, calculo a média, calculo o desvio padrão, né? Verifico o valor de Z para aquela confiança e coloco média menos o erro. Média mais erro, sendo que o erro é Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho amostral, raiz de N. Pronto. Da mesma forma, tá? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu verificar aqui. Vocês entenderam? Coloca aqui. Vocês entenderam como eu calculei esse intervalo, nosso exemplo? Entenderam? Ou vocês têm alguma dúvida? Tranquilo, né, Vaurelene? Tranquilo. Então, o que acontece? Obrigado pelo retorno, né, Vaurelene? Olha só o que acontece. Você tem que entender que você vai ter um valor da média. E vai ter um erro. Se você calcular o erro, pega a média mais o erro e a média menos o erro, que vai ser igual, você vai ter intervalo de confiança, para tanto de confiança. Agora, nós vamos trabalhar somente com o Z, tá bom?
Somente com Z. Outra coisa, no problema eu vou dizer para vocês qual é o porcento de confiança, qual é o valor de Z, qual é o valor de desvio padrão. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a fórmula da proporção e um exemplo da proporção. Olha só, eu vou lá embaixo agora para mostrar a fórmula da proporção para vocês. Eu digo lá embaixo da apostila, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o mesmo exemplo para a proporção. Bem, aqui vocês vão reler esse material, refaçam esse exemplo aqui para população pequena, ó, é o T de Student, tá? A gente não vai usar o T de Student. O T de Student é outra distribuição que a gente não vai utilizar, mas tem um exemplo aí, tá? O resto tudo é Z, olha, tudo é Z. Agora, olha o intervalo de confiança para proporção. Professor, como assim negócio de proporção? Porque olha só, uma coisa, por exemplo, eu estou fazendo um estudo sobre os idosos e o uso da tecnologia. Eu posso fazer uma estimativa da idade dos idosos, aí para essa idade é uma média de idade. Aí eu utilizo o Z, aquela formulinha que eu mostrei para vocês. Aliás, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquela fórmula lá separadinho, vou voltar aqui, tá? Vou colocar aquela formulinha lá no nosso WhatsApp, tá bom? Vou retornar aqui. Deixa eu colocar aqui essa formulinha aqui, que eu acho legal a gente jogando para lá. Então, esse aqui, tá? Vou colocar no WhatsApp, eu vou escrever intervalo de confiança, só um minutinho, tá bom? Intervalo de confiança para a média. Fica legal a gente organizando assim, e depois vocês conseguem visualizar. Intervalo de confiança para a média. Para a média. Vamos aqui, vamos jogar aqui a formulinha. Legal. A outra coisa importante que eu preciso jogar, quais são os valores pontuais? Por exemplo, professor, né, deixa eu ver aqui, esse quadrinho aqui também, aqui em cima, é da estimação pontual. Deixa eu pegar ele e colocar lá. Esse daqui, olha, a estimação pontual. Por exemplo, qual é o melhor estimador da média? X barra. Qual é o melhor estimador da variância? O S ao quadrado. Qual é o melhor estimador do desvio? O S. Qual é o melhor estimador da proporção? O Pzinho. Então, esse aqui da estimação pontual é importante também vocês organizarem no material de vocês, tá bom? Os melhores estimadores pontual, tá? Aí se eu perguntar, gente, qual é o melhor estimador pontual da média? Coloca X barra. Gente, qual é o melhor estimador da variância? Coloca a fórmula da variância. Gente, qual é o melhor estimador do desvio padrão? Vocês vão colocar a fórmula do desvio padrão, tá bom? Bem, voltando para cá, eu joguei tudo só lá no WhatsApp, tá, gente? Nosso grupo. Vamos aqui para proporção. Aí, professor, como eu construo aí? Professor, posso colocar isso no TCC? Deve. Porque se você colocar isso no teu TCC, vai ficar assim, extraordinário. Aqui é a proporção. Olha só, essa aqui é a formulinha da proporção, gente. Eu vou colocar essa é a formulinha do intervalo de confiança para a proporção. Deixa eu colocar lá no WhatsApp. Aí que intervalo de confiança para a proporção. Pronto, joguei. Já sabe que essa formulinha. Agora vamos no exemplo. Olha que interessante esse exemplo aqui, gente. Examinam-se 98 animais. Encontram-se 53 infectados, tá? Gente, ele está numa fazenda que tem lá milhares de animais, entendeu? De animais, né? Aí ele vai examinar só 98. Ele encontra 53 infectados com determinado vírus. Olha a pergunta. Construir um intervalo de 95% de confiança para a proporção P de animais infectados. Então, aqui nós vamos construir um intervalo de confiança para a proporção. Olha como é feito. Primeiro, ele tem o seguinte, olha o pezinho aqui, ó. Ele tem dos 98, 53. Então, o P-chapéu, que é o P estimado, é 0,54. Então, eu sei, gente, que aqui vai ficar, olha, bem aqui vai ficar 0,54 e bem aqui vai ficar 0,54, tá?
Olha, o Z de alfa, esse Z de alfa aqui e esse Z de alfa, se ele falou que é 95% de confiança, Z de alfa é 1,96. Eu sempre vou dar para vocês Z de alfa, tá, gente? Para não confundir. Aqui vai ficar 1,96, aqui 1,96. O N, olha, esse N aqui, ó, esse N aqui, ó, ele entrevistou, eu ia falar, ele entrevistou 98 animais, né? Não, ele examinou 98 animais. Então, 98 é o N, então raiz de 98, aqui embaixo 98, olha, aqui 98, olha, aqui 98, aqui 98. O Pzinho, eu sei que é 54, e aqui 1 menos P vai ser 0,45. Pronto, gente. Olha, podem perceber que esse erro aqui vai ser o Z, P raiz de P, 1 menos P dividido por N. E esse valor que eu encontrar vai ser o mesmo que vai estar do outro lado, só que uma hora você vai somar esse erro e outra hora você vai subtrair. Então, gente, você constrói dessa forma, tá? O intervalo de confiança para a proporção. Sugestão: peguem a página 23 e refaçam esse exercício do intervalo de confiança, tá? Agora vamos lá conversar. Bem, gente, eu mostrei para vocês. Ah, tá bom, Letícia, tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Bem, gente, olha só. Então eu mostrei para vocês, né? A gente conversou agora, eu apresentei para vocês a definição de estimação, a definição, né? Nós vimos que a estimação é quando você vai, a partir de uma amostra, estimar os valores dos parâmetros que você não conhece. É quando você tem uma pesquisa que você não tem condições de aferir a população toda. Então, você parte para uma amostra. E eu mostrei para vocês que essa estimação, ela pode ser pontual e pode ser por intervalo. Pontual, existem os melhores estimadores. O melhor estimador da média, né, é a própria média aritmética. Mas o estimador da proporção é a própria proporção. Né? Depois a gente viu a estimação por intervalo. Só que na estimação por intervalo, nós vamos ter o valor de média, um erro para cima e um erro para baixo. Se eu estiver trabalhando com a média, esse erro vai ser Z sigma raiz de N. Tá? Pode ser que eu precise do T de student, mas o T de student só é utilizado se o N for abaixo de 30. Se você entrevistar, por exemplo, 15 pessoas, né? Tá bom? Ou 9 pessoas e você não conhecer a variância. Então, olha, o T eu só utilizo, e nós não vamos trabalhar com T aqui, se o N for pequeno e a variância for desconhecida. O que nós vimos é que a variância era conhecida, tanto é que o desvio padrão era 2 ali no nosso caso. Ok? Bem, e vimos também o intervalo de confiança para a proporção, tá? Daí você consegue, né, estabelecer o cálculo